Olá pessoal do curso Exatos, aqui quem fala é o professor Lindenberg. Vamos fazer a correção do nosso simulado 1, não é isso? Trabalhamos potências, raízes e produtos notáveis. Algumas questões deram um certo trabalho, vamos corrigir aqui um a um. Observe o que a questão diz. Ela diz: aplique a propriedade e simplifique a expressão. Aqui pessoal, observe que nós temos a propriedade que a questão se refere, é a potência de potência. Você tem aqui x elevado a 1, y, z a quinta e 3. Esse 3 aqui, ele vai multiplicar os expoentes de todos os fatores que estão dentro do parênteses. De forma que, se for fazer o cálculo, vai ficar assim, o x elevado a 1 vezes 3. Nota que aqui eu coloquei o expoente 1 e no outro eu não coloquei. Por que eu fiz isso? Para você enxergar que, apesar de não estar representado o expoente 1 lá, existe o expoente 1. Então vai ficar 1 vezes 3 sobre quem? 5 elevado, z elevado a 5 vezes 3. Nós vamos multiplicar os expoentes, assim que funciona. Então fica x elevado a 1 vezes 3, que é 3. Y elevado a 1 vezes 3, que é 3. Fica x a terceira, y a terceira. E z elevado a 5 vezes 3, que é 15. Acabou. Isso aqui já é a resposta. Se você quiser simplificar aquela expressão, o máximo que vai dar para fazer é isso aí. O aluno pergunta: professor, não dá para poder dividir e subtrair os expoentes? Não, dá não, pessoal, porque você tem bases diferentes. A propriedade de divisão de potência só se aplica se os expoentes, ou melhor, se as bases forem iguais. Vamos para a questão número 2. Questão número 2, vamos fazer a correção dela. Olha como é que funciona. Aqui nós temos uma potência de potência, pessoal. Se você observar com calma, dá para enxergar que eu tenho aqui esse expoente e lá eu tenho outro expoente. Mas o grande detalhe é porque eu tenho um parêntese aqui. A presença do parêntese vai dizer que eu posso multiplicar esse expoente por esse, ficando com o seguinte formato. Olha aqui, vai ficar 4 elevado a 1030 e 4 elevado a 1 sobre 4032 multiplicado por 2018. Aqui eu tenho um produto de frações. Professor, não tem fração não, professor, porque 2018 não é uma fração não. Pode até não ser uma fração, mas você pode entender como sendo uma fração de denominador 1. E aí, tendo essa situação, o que a gente pode fazer? Fica 4 elevado a... Multiplicação de fração, multiplica em cruz, professor, em cima e embaixo, né? Não. Para multiplicar frações é bem simples, você multiplica somente em cima e embaixo. Você vai fazer 1 vezes 2018, que é o próprio 2018, e 4032 vezes 1, que é 4032. Para continuar as contas, nós vamos simplificar. Você pode usar o método Mobral, por 2 em cima, 2 embaixo, 2 em cima, 2 embaixo, 2 em cima, 2 embaixo, até achar o que quer. Ou então você pode enxergar o seguinte, que dá para simplificar por 2018 em cima e embaixo, pessoal. Dá para dividir por 2018 em cima e embaixo. Fazendo isso, eu tenho o quê? 4 elevado, vai ficar 4 elevado. 2018 por 2018 dá 1. 4032 por 4032, ou 4032 por 2018 é 2. Eu tenho 4 elevado a 1 meio. E observe que eu tenho uma fração de expoente, ou uma potência onde o expoente é uma fração. Para transformar essa potência em uma fração, uma raiz, desculpe, é só você pegar o índice, o denominador e colocar no índice e o numerador colocar no expoente. A regrinha que está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. E aí eu tenho raiz quadrada de 4, pessoal, que não é difícil calcular não, dá 2. Observa que nem sempre a gente representa assim, né? A raiz quadrada às vezes a gente coloca só assim, sem indicar o símbolo. Raiz quadrada de 4 é 2. E acabou a questão de número 2. Vamos para a próxima. Questão 3. Calcule o valor da força calcule o módulo da força elétrica entre duas cargas Q1 e Q2 que estão a distância de 0,2 centímetros. A questão me dá a fórmula para calcular aqui a força elétrica e me diz o K, que é 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado. O detalhe, pessoal, é que essa força elétrica ela tem a unidade newtons metro quadrados coulomb quadrado. Então, o meu problema inicial é perceber que essa distância aqui está em centímetros. Se eu for calcular, eu tenho que passar essa distância de centímetros para metros. E o que não é difícil, observa comigo. 0,2 centímetros é igual a 0,2. O centímetro é 10 a menos 2 metros. Então, fica 0,2 vezes 10 a menos 2 metros. Esse 0,2 para... Se eu quiser escrever esse número em notação científica, eu vou ter que fazer o seguinte, eu tenho que pegar o 0,2 e transformar em 2, assim de maneira, se eu trouxer a vírgula para a direita,
eu subtraio uma unidade do expoente, ficando 2 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Como a unidade agora está em metro, ficou beleza, ó. Eu posso substituir na fórmula sem problema. E a força elétrica é igual ao K, que é 9 vezes 10 a nona, vezes Q1, a carga 1, que é 2 vezes 10 a menos 6, vezes a carga 2, que é 4 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso aqui dividido pela distância elevada ao quadrado, ó. E a distância D é 2 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Fazendo a continha, eu vou arrumar, né, para fazer a conta. Vou separar os números das potências aí. Número e potência também é número aqui, mas só para ficar mais fácil de falar, né? Então eu coloco aqui, ó, o 9, coloco o 2, coloco o 4, aí coloco a primeira potência, ó. O 10 elevado a nona, coloco o 10 elevado a menos 6 e o outro 10 elevado a menos 6. Tudo isso aqui vai ficar dividido por 2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, é o 2 ao quadrado que dá 4, vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado, que é 10 elevado a multiplica, ó, 10 elevado a menos 6. Olha aí, quando eu faço esse cálculo, eu consigo já, ó, cortar 10 a menos 6, que me dá 10 a menos 6, e o 4 com o 4 aqui de baixo, eu consigo cortar também, ó. De forma que no final vai ficar 2 vezes 9, 18, a força elétrica vai ser 18, vezes 10 elevado a 9 menos 6, ó. Esse produto aqui, 10 a menos 9 vezes 10 a menos 6, eu repito a base e somo os expoentes, sei lá, subtraio, vai ficar 9 menos 6, que vai ficar 10 a terceira. Então é 18 vezes 10 a terceira Newton. 10 a terceira, não é isso? A força elétrica. E a unidade é o Newton. Eu posso concluir que a força elétrica é 18 vezes 10 elevado a terceira newtons. Ok? Uma aplicaçãozinha mais, uma aplicação de potência. Questão 4. Nessa questão, você vai utilizar a ideia do negócio chamado potência de ordem superior. O que é isso? Quando você tem, por exemplo, 2 elevado a 2 elevado a 2 elevado a 2, você não vai multiplicar os expoentes, não. Você vai considerar o expoente como sendo uma base independente. Ou seja, você vem aqui, ó, 2 elevado a 2 elevado a 2 elevado a 2, você vai calcular primeiro isso aqui. Você vai calcular o que é, ou quanto é 2 ao quadrado. 2 elevado a 2 é quanto? 4. Então, tudo isso aqui vale 4. E a nova potência deve ser escrita como sendo assim, ó, 2 elevado a 2 elevado a 4. Próximo passo, você vai pegar agora esse expoente aqui, ó, e vai escrever como sendo 2 elevado a 4, que é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. E reescreve, deixa eu voltar aqui. Vamos voltar para a nossa questão de número 2. Ou número 4, né? Você vai reescrever, certo? Como sendo 2 elevado a 16. Aí deixa assim, depois a gente vê o que dá. Isso aqui eu fiz esse cálculo aqui. Vamos para esse aqui de baixo, ó. Já embaixo você tem uma potência de potência. E aqui, bem aqui, tem uma potência simples, né? Sem o expoente. Vai ficar como? Fica 2 elevado a 2, entre parênteses, elevado a 2, parênteses, elevado a 2. Observe o seguinte, nós temos aqui de fato a tal da potência de potência, porque tudo tem parênteses. Esse com esse multiplica, aí o resultado desse com esse vai multiplicar com esse, então o fim daqui vai ficar todo mundo se multiplicando, ó. Eu posso fazer direto sem dificuldade, 2 elevado a 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. É 2 elevado a 8. Próxima situação. Eu tenho 2 elevado a 2, uma potência de potência, só que lá fora vai surgir uma potência de ordem superior, ó. Como é que eu faço? Se tem a potência de ordem superior, você vai fazer primeiro, pessoal, a potência de ordem superior, isso aqui em cima, ó. Eu vou multiplicar 2 vezes 2, professor. Vai não, você vai fazer o quê? 2 vezes, vai fazer, nesse caso aqui, tudo bem que vai ficar 2 vezes 2, né? Mas isso aqui é 2 elevado a 2, eu quero só destacar esse fato. 2 elevado a 2 é 4, e você vai reescrever como sendo assim, ó, 2 elevado a 2, entre parênteses, elevado a 4. Professor, eu faço 2 elevado a 4? Faz não, pessoal. Isso aqui, ó, o parênteses indica que você vai multiplicar os expoentes. 2 vezes 2, 2 vezes 4, 8, fica 2 elevado a 8. Aí, professor, eu fico confusinho quando tem esse negócio de potência de ordem superior, quando é potência de potência.
Fique não, meu filho. Observe que o que você vai fazer é o seguinte, você vai observar. Se tem parênteses em todo mundo, então multiplica todos os expoentes. Se não tem, você vai ter que fazer as potências de cima para baixo, tá bom? Lá embaixo nós temos 2 elevado a 2 elevado a 2, entre parênteses, elevado a 2. Aqui pode ser feito de algumas formas. Uma delas é você primeiro, sei lá, vamos fazer por cima. Vamos observar o seguinte, como tem um parênteses, quer dizer que essa potência aqui, ó, a presença do parênteses vai indicar uma potência de potência. Então esse número aqui, ele vai multiplicar aquela potência, multiplicar essa potência aqui, ó, de forma que eu possa escrever da seguinte maneira, 2 elevado a 2 elevado a 2 multiplicado por 2 elevado a 1. Isso aqui, ó, fica 2 elevado a multiplicação de potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes, 2 mais 1, 3. Então isso aqui é 2 elevado a, mas aqui já não multiplica o expoente, aqui eu tenho uma potência de ordem superior, tá vendo, ó? 2 elevado a 3 é 2 a terceira, que é 8. Fazendo a conta, nós vamos ter o quê? 2 elevado a 8. Visto os cálculos aí de cada um, vamos fazer a substituição, ó. Se eu substituir, fica como? 2 elevado a 2 elevado a 2 ali. 2 elevado a 2 elevado a 2 elevado a 2 deu 2 elevado a 16, que está dividido por 2 entre parênteses, né? 2 elevado a 2 entre parênteses, fizemos as contas e deu 2 elevado a 8. Multiplicado por esse negócio aqui que nós calculamos e deu 2 elevado a 8, dividido por esse negócio aqui que também deu 2 elevado a 8. Fazendo as continhas, pessoal, olha como ficou fácil. Ficou só a belezura. 2 elevado a 8 por 2 elevado a 8 cancela. Aqui eu tenho uma divisão de potência de mesma base. O que você faz? Repete a base e subtrai os expoentes. 2 elevado a 16 menos 8, que é 2 elevado a 8. E 2 elevado a 8, pessoal, é 1, 2, 3, 4... Peraí. 4, 5, 6, 7, 8. É uma porrada de vezes o 8, né? Do 2. Aí 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Vezes 2, 128. Vezes 2, 256. A resposta aí, ó. A resposta é 2 elevado a 8, que é igual a 256. Agora essa questão ela traz algumas letras, mas na realidade é só para você substituir, né? Basicamente é a substituição. Ela diz que A é 2 a terceira, B é A ao quadrado e C é 2 elevado a A. Ela quer que você calcule o valor de 2 vezes A vezes B vezes C. 2 vezes A vezes B vezes C. Como é que fica? 2 vezes o A, que é 2 a terceira, vezes o B, que é A ao quadrado, ou seja, 2 a terceira elevado ao quadrado, vezes o C, que é 2 elevado a A. Que é 2, quem é o A? É 2 a terceira. Que é 2 elevado a 2 elevado a terceira. A continha fica fácil, ó. Fica 2 elevado a 1. Vamos fazer o seguinte. 2 elevado a 1 vezes 2 a terceira. Aqui, ó, potência de potência multiplica. Ah, um detalhe, ó. Eu tinha A elevado ao quadrado e eu coloquei o parêntese, ó. Eu tenho, por exemplo, A elevado ao quadrado. Eu sei que A é 2 a terceira. A forma correta de representar, vamos organizar isso aqui, ó. Eu tenho que A é igual a 2 elevado à terceira. Aí eu quero representar A elevado ao quadrado. Como é que eu represento? Será que é A elevado a 2 elevado a 2 ou é A elevado a 2 entre parênteses elevado a 2? Não é isso aqui, a resposta é isso aqui, é entre parênteses, viu, pessoal? Cuidado, cuidado. Essa notação é muito perigosa. E foi isso que eu fiz ali em cima, ó. Eu já representei direto, tá vendo? A elevado ao quadrado, B, que é A elevado ao quadrado, eu coloquei 2 elevado a 3 entre parênteses elevado ao quadrado. E aqui, ó, fica 2 elevado a 6, porque é uma potência de potência. E lá em cima, não, eu tenho que calcular separadamente. 2 elevado a 3, né? 2 elevado a 3, que é 8, que é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E substituo aqui, ó, 2 elevado a 8. Continuando, eu vou fazer um produto de potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes, ó. 1 mais 3, 4, mais 4, 10, mais 8, 18. Dá 2 elevado a 18. Tem item? 2 elevado a 18. Não tem. Vamos pensar aqui, ó. Revisando aqui, ó. Deixa eu ver. A, 2 a terceira. B é A ao quadrado. 2 vezes 3, 6. E o C é 2 elevado a A. 2 elevado a terceira, que é 8.
10 e 8, 18. Ah, tem aqui, desculpa, tô ficando doido. 2 elevado a 18, que é o item C. Questão 6. Calcule a terça parte de 9 elevado a 11. Pessoal, a palavra terça, né, ou a frase ali, terça parte, ela está mandando você dividir por 3. Divida por 3. É isso que o comando quer dizer ali, terça parte. Então, a terça parte de 9 elevado a 11 fica 9 elevado a 11 dividido por 3, que é 3 elevado a 1. Qual o problema? A gente não pode dividir essas potências porque elas são de bases diferentes. Para que eu consiga dividir duas potências, elas têm que estar em mesma base. E o detalhe é escrever o 9 como sendo 3 ao quadrado. Se eu escrevo 9 como 3 ao quadrado, ao invés de 9 elevado a 11, eu tenho 3 elevado ao quadrado elevado a 11. É isso que nós vamos fazer, ó. 3 elevado ao quadrado elevado a 11, que é igual a 3 elevado a 1. 3 elevado ao quadrado elevado a 11, observa que eu já vou multiplicar os expoentes, vai ficar 3 elevado a 22 sobre 3 elevado a 1. Aí eu tenho divisão de potência de mesma base, eu repito a base, subtraio os expoentes, 22 menos 1 dá 21, 3 elevado a 21. Próxima. Calcule o valor das seguintes potências de expoente natural. Menos 4 elevado a terceira. Pessoal, isso aqui ó, é menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. 3 vezes. Aí menos multiplicado por menos, ó, dá mais, porque sinais iguais dá resultado positivo. Aí mais multiplicado por menos dá menos. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Você pode fazer direto. Ó. Quando o expoente é ímpar e a base... Quando o expoente é ímpar, ele mantém o sinal da base. Se for positivo, fica positivo. Se for negativo, fica negativo. E aí você faz a potência natural. 4, normalmente, 4 elevado a terceira, que dá 64. Observa o item D aqui. Ó. Isso aqui é C, D, E, F, G, H, porque é na sequência que está na apostila, tá bom? Menos 4 elevado a 4. Preste atenção nisso aqui. Observa que o expoente ele está atuando apenas nessa base, mas não atua no sinal. De forma que eu poderia escrever isso aí da seguinte maneira. Ó, poderia ser assim, ó, menos 4 vezes 4 elevado a 4, pessoal. Quando eu quero que o expoente atue no sinal da base, eu coloco parênteses. Se eu não coloco, eu estou dizendo que ele vai atuar apenas na base aqui, ó, sem o sinal dela. Isso aqui é uma potência, então fica menos 1 vezes 4 elevado a quarta, que é menos 1 ou menos, né? 4 elevado a 4 deu quanto? Ó, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, vezes 4, 256, não é isso? É 256. 256, só que com um sinal negativo, menos 256. Menos 1 ao quadrado, aqui eu já quero que o sinal atue na base, ó, ou que o expoente altere o sinal. Então, essa potência ela é menos 1 vezes menos 1. Menos vezes menos mais, que é mais 1. Menos 1 a terceira é quem? Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, que vai dar menos com menos dá mais, vezes menos dá menos, 1 vezes 1 vezes 1, 1. Observa o que eu posso fazer. Ó. Lembra da regra lá de cima? Quando o expoente é ímpar, eu calculo, eu repito o sinal da base e faço a potência. 1 a terceira é 1. Então, se eu tivesse, por exemplo, menos 1 elevado a 2019, é um número muito grande para você fazer 1 vezes 1 vezes 1, né? Mas ó, o expoente é ímpar e a base é negativa, né? Então continua negativo. Se fosse positivo, ficava positivo. O expoente é ímpar, então a base, repito o sinal da base e faço 1 elevado a 2019, que é 1. Menos 1 ao quadrado, de novo, ó, você pode achar que vai ficar, ó, o erro do aluno, ele faz menos 1 vezes menos 1, que dá mais 1. E está errado. Por quê? Porque nesse caso, eu não estou querendo que o sinal atue na potência. Então ele fica fora. Fica como se fosse assim, ó, menos 1 elevado ao quadrado, que é menos 1. Menos 1 a terceira, do mesmo jeito. Apesar de não estar atuando, você tem que saber que se não tem o parêntese, é como se a potência estivesse solta. Fosse menos 1 elevado à terceira, que também vai ficar menos 1. Expresse na forma racional. Na realidade, eu quero que você lembre aquela propriedade. Ó, se é negativo, tem que inverter. Então, menos 1 elevado a 1 terço vai ficar... Ó, você entende que o denominador é 1, aí fica 1 sobre menos 1 elevado à terceira positiva. Só um instante aqui, para a gente tomar cuidado com o detalhe. Menos 1 elevado a menos 1 terço. Observe o cuidado do parêntese. Indica que o número está entre parênteses. E o expoente que era negativo ficou positivo quando eu inverti. Fazendo a conta, fica 1 sobre
menos 1 a terceira, que é 1, e se eu fizer a continha vai dar 1. 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2 elevado a 1, que é simplesmente 1 sobre 2. Ele quer na forma racional, né? Ele quer só isso aqui. Mas se você desenvolver mais, vai dar 0,5. Menos 3 elevado a 1 sobre 2. Isso aqui é 1 sobre menos 3 elevado a 2 positivo. O expoente que era negativo, ele fica positivo quando eu inverto a fração. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que dá mais 9. A representação vai ficar 1 sobre 9. Menos 3 elevado a menos 3. Vai ficar positivo, vai ficar negativo? Observe o seguinte, você vai ter que primeiro inverter, né? 1 sobre menos 3 elevado a 3 positivo. Ó. Agora perceba, 1 elevado a menos 3, 1 sobre menos 3 elevado a 3. Se o expoente é ímpar, o resultado da base continua. E eu faço a potência, 3 elevado a 3, que dá 27. Expresse na forma de radical as seguintes potências de expoente racional. Para transformar em radical, o primeiro passo é você inverter. Que está negativo, você inverte, ficando 1 sobre menos 3 elevado a 1/3 positivo. E o que era fração, aqui o expoente fracionário vai gerar uma raiz, ou vai ficar assim, ó, 1 sobre a raiz cúbica de menos 3. De menos 3. Você vai dizer, professor, não existe raiz negativa não. E o expoente aqui é 1. Ó. O que está na sombra vem para o sol, quem está no sol vem para a sombra. Nota que existe sim, ó, porque eu não poderia ter um expoente, um índice par e uma raiz negativa. Por exemplo, se eu tivesse assim, ó, raiz quarta de menos 3. Isso aqui não existe nos reais não, só nos complexos. O item B é mais fácil, né? 5 elevado a 1 meio, ó. Como é que eu transformo uma potência numa raiz? Eu coloco a raiz, o radical, né? O símbolo. O que é denominador vira índice, quem está na sombra vem para o sol, quem está no... Deixa eu colocar esse 2 melhor. Quem está na sombra vem para o sol, quem está no sol vem para a sombra. Então vai ficar 5 elevado a 1. Ou simplesmente raiz quadrada de 5. Beleza? 2 elevado a menos 1 meio. De novo, eu tenho um expoente aí, ó, que é um número negativo. Então fica 1 sobre 2 elevado a 1 meio positivo, que é 1 sobre 2 elevado a 1 meio é raiz quadrada de 2 elevado a 1, ou simplesmente 1 sobre raiz de 2. Ele quer na forma de radical. Tá bom, parou aí. Se você quiser, você pode racionalizar, ó, multiplicar por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. Raiz de 2 sobre raiz de 2, que vai ficar uma vezes raiz de 2 é raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, e raiz de 4 é 2, tá bom? Nesse próximo caso, menos 5 elevado a menos 3 sobre 5. Eu escrevo a fração 1 sobre menos 5 elevado a 3/5 positivos. O que era negativo ficou positivo, ó. E eu tenho 1 sobre raiz quinta de menos 5 elevado a 3 positivo. Ó, quem está na sombra vem para o sol, quem está no sol vem para a sombra. Continuando, eu vou ter 1 sobre... Aqui não dá muito o que fazer não, né? Mas você pode dar uma melhorada seguinte, colocar, ó, raiz quinta de menos 5 elevado a terceira é 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Isso aí seria a representação. Questão 10, ela fala assim, ó, simplificando a expressão. Nesse caso, pessoal, a gente vai ter, eu vou fazer separadamente, você vê que não é tão difícil não, mas você tem que pensar essa soma desses pointzinhos como sendo a volta do produto de potências. Como assim, ó? Se eu tenho 2 elevado a 8 multiplicado por 2 elevado a x, vai ficar 2 elevado a 8 mais x, porque repete a base e soma os expoentes. Se eu tenho uma soma de expoentes lá, eu posso voltar e desfazer, escrever, ó, 2 elevado a n vezes 2 elevado a 4. Embaixo, 2 elevado a n mais 3, fica 2 elevado a n vezes 2 elevado a 3. E com isso eu verifico que eu tenho uma potência repetida em cima e embaixo. Eu posso cortar aqui e aqui, cancelando, e eu tenho divisão de potência em mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes, ficando 2 elevado a 4 menos 3, que é 2 elevado a 1, que é simplesmente 2. E aí eu já fiz essa aqui, ó, que dá 2. 5 elevado a n mais 3 sobre 5 elevado a n mais 1.
Isso aqui é 5 elevado a n, opa, vezes 5 elevado ao quadrado sobre 5 elevado a n vezes 5 elevado a 1. Eu posso cortar aqui, ó, 5 com 5, e aquela divisão de potência vai ficar 5 elevado ao quadrado menos 1, né? Repete a base subtrai os expoentes, que é 5 elevado a 1. Ah, não, opa, desculpa, aqui é 3, né? 3 menos 1, que é 5 elevado a 2. O terceiro caso é 3 elevado a 2 menos x sobre 3, aqui é menos, elevado a 1 menos x. Vai ficar menos, 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a menos x. Professor, eu quero inverter. Não, calma, vamos continuar a continha. 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a menos x. Com base nisso, a gente pode cortar aqui, ó, 3 elevado a x com 3 elevado a x, ficando menos 3 ao quadrado, dividido por 3 elevado a 1. Repete a base, subtrai os expoentes, vai ficar 3 elevado a 1, né? A conta final, ele quer que você efetue essa soma e depois a subtração. Ó, esse primeiro valor deu 2, o segundo valor deu 5 ao quadrado, que é 25. 25 menos... Deu 25, né? Ó. Menos 3, que vai dar 27 menos 3, que é 24. A resposta é o item C. Na 11, ó, questão... Rapaz, fica estranho quando você vê assim, potências, frações, né? Mas ela é bem simples. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer o cálculo separadamente, para a gente até economizar espaço, ó. Menos 5 elevado ao quadrado, isso aqui vai dar menos 5 vezes menos 5, que é 25. Menos 3 elevado ao quadrado dá menos 9. Isso aqui ficou positivo porque menos 5 vezes menos 5 dá mais 25. Menos 3 ao quadrado dá 9, e 2 sobre 3 elevado a zero, ou seja, qualquer número elevado a zero vai dar 1, contanto que não seja o próprio zero, né? Fica como essa continha aqui, ó. Ah, e tem uma coisa que eu tenho que ajeitar aqui embaixo. 3 elevado a menos 2 é 1 sobre 3 elevado a 2, que é 1 sobre 9. Continuando, nós vamos ter 25 em cima, menos 9 mais 1 sobre 1 sobre 9 mais 1 sobre 5 mais 1 sobre 2. 25 menos 9 mais 1 é 26 menos 9, vai ficar 26 menos 6 dá 20. 9 menos, 20 menos 3 dá 17. Aqui, pessoal, vou ter que tirar o MMC. O MMC entre 9, 5 e 2, que vai dar 9 vezes 2, 18, vezes 2, 36, não é isso? Não, desculpa, 9 vezes 5, 45, vezes 2, 90. Porque são primos entre si esses números. Então, o denominador, o novo denominador, ele é 90. Para construir o numerador, o que eu faço? Eu divido embaixo e multiplico em cima, ó. 90 por 9 dá 10, vezes 1, 10, mais 90 por 5 dá 18, vezes 1, 18. 90 dividido por 2 dá 45, vezes 1, 45. Continuando a conta, eu vou apagar esse negócio do MMC, ó. Fica como 17 sobre 18 mais... 10 mais 18 dá 28, mais 45. Vamos fazer a conta aqui mais fácil. 40 mais 10, 50 mais 10, 60. 60 mais 8, 68. Se eu pegar 2 do 5 aqui, ali dá 73. Ó, somei as dezenas, né? Que deu 60 mais 8, mais essa unidade aqui deu 68. Aí ficaria assim, ó, 68 mais 5. Aí eu pego só... Do 5 eu pego só 2 para fechar aqui os 70. Aí sobra 3, 70 mais 3, 73. Então vai ficar 73 sobre 90. Eu tenho aqui divisão de fração. O que eu faço? Eu repito a primeira é a de cima, tá certo? E multiplico pelo inverso da segunda, que é 90 sobre 73. Vou ter que fazer essa conta, ó. Essa conta. 90 vezes 17, 17 vezes 90. Bota o menor embaixo, né? 7 vezes 0, 7. 7 vezes 9 é 63. Fica 3 sobre 6. 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 9, 9. Repete o 3. 9 e 7. Desculpa, 9 e 6 dá 15. Dá 1530. Em cima fica 1530. E embaixo
73, que é o item C. Questão 12. Muitas vezes nos deparamos com números expressos na chamada notação científica, ou seja, representamos como produto. A notação científica é aquele caso, onde você tem um número aqui multiplicando a potência de base de 10, esse número tem que estar entre 1 e 10, tem que ser, vai de 1 até 10, enfim, é isso aí. Aí ele vai explicar como é que funciona, como mostra um exemplo, ele pega o número aqui, escreve notação científica, você volta 1, 2, 3, 4 casas, fica 10 elevado à quarta. Aqui, ó, 0,00031, você vai andar 1, 2, 3, 4 casas. Só quando você anda para a esquerda, o número é positivo, ó. Quando você anda para a esquerda, você vai somando 1. Se você andar para a direita, você vai tirando 1, tá bom? Ficando como? E ele quer que você represente na notação científica a representação do valor da expressão. Ele quer que você represente isso aqui em notação científica, quer que faça a continha, né? Aqui, pessoal, ó, eu vou pegar esse número. Vamos contar aqui as casas dele. O número 225000, ó, se você notar, eu posso voltar. Vou ter que voltar 1, 2, 3, 4, 5 casas para escrever ele em notação científica. Fazendo assim, ó, 2,25 vezes 10 elevado. Quando eu ando para a esquerda, eu somo. 1, 2, 3, 4, 5, vai ficar 10 elevado à quinta. Vezes. Vou agora analisar o próximo número. 0,008. Eu vou andar 1, 2, 3, 4 casas, 5 casas. Só que eu andei para a direita, então o expoente fica negativo. Ó, vai ficar 8 vezes 10 elevado a menos 5. E lá embaixo eu tenho 0,0144. Ó, vou andar 1, 2 casas, já fica na notação científica. Se eu andar mais 1, fica 14. Não dá. Ó. Ando 1, 2 casas, ficando 1,44 vezes 10 elevado a menos 2, andando 2 casas. Vou fazer aquele esquema, pessoal. A gente separa, mistura número com letra, né? Multiplica aqui número com número, potência com potência. 2,25 vezes 8 vezes 10 elevado a menos 5, ou melhor, mais 5 menos 5. Isso aqui vai ficar 10 elevado a 0. E lá embaixo eu tenho 1,44 vezes 10 elevado a menos 2. Observa, ó, é chatinho fazer essa conta, 2,25 vezes 8, né? Mas o que a gente pode fazer é o seguinte, pessoal, olha o bizu que eu vou dar para você. Ó. Quando tem assim 5, 25, você pode fazer o seguinte, ó. Isso aqui é 2 mais 0,25. Tudo isso aqui vai ficar... Deixa eu melhorar a letra. 2 mais 0,25. Pega esse bizu, ó. Multiplicando por 8, eu posso arrumar aquele 0,25 e escrever assim, ó, 2 mais. 0,25 na realidade é R$1 dividido por 4, né? 25 centavos. Eu posso colocar assim, ó, 1 sobre 4 e multiplicar por 8, tá vendo? Esse 8 multiplica o primeiro e multiplica o segundo, vai ficar 8 vezes 2, que é 16, mais 8 vezes 1 sobre 4. 8 por 2 dá 2, 16 mais 2 dá 18, tá vendo? Pode ser que seja mais lento fazendo a conta, mas de cabeça dá pra fazer rapidinho. Ou então você vai lá, você pode pensar, por isso que a gente às vezes pensa assim, ó. Se eu tenho 8 vezes 2,25, eu penso 8 vezes 2, que é 16, 8 vezes 0,25, que é 1 sobre 4. Aqui vai dar 2, porque fica 8 por 4 que dá 2. Então vai ficar 18. 2,25 vezes 8 dá 18. 18 vezes 10 elevado a 0, aqui não precisa nem colocar, né? Porque 5 menos 5 dá 0, repete abaixo sobre os expoentes, aqui deu 0. Agora, nota comigo, desculpa, perdão, 0 não, 1, né? Todo número elevado a 0 dá 1. Continuando, eu tenho 18 dividido por 1,44. Agora, aqui, ó, 10 elevado a menos 2, eu posso jogar ele para cima ficando positivo, ó, 10 elevado a 2 positivo. E eu vou ter que dividir 18 por 1,44. Isso é um problema para a maioria dos alunos. Fazer divisão é uma coisa meio chata, né? Para muita gente. Presta atenção. Mas olha aqui. 18 dividido por 1,44. Como é que eu faço essa divisão? Vou fazer o seguinte. Eu dei uma dica para vocês sobre um outro vídeo, como multiplicar frações, melhor, dividir número com vírgula, né? Que nesse caso aqui, pessoal, ó, você tem duas casas decimais. Para resolver esse problema, você basta multiplicar por 100 em cima e por 100 embaixo. Ó. Se você fizer isso, o que acontece?
você vai ficar com 1800 e lá embaixo, quando eu multiplicar por 100, vai andar uma, duas casas, 144. Então, fazer essa conta aqui, 18 sobre 144, é mais fácil do que fazer com vírgula, né? Eu posso até ir mais, eu posso simplificar por 2 em cima, vamos pelo método Brabão, ó. 1800 por 2, fica 900, 144 por 2, ó. 140 por 2 dá 70, mais 2 dá 72, ainda dá por 2, ó. Em cima e embaixo, vai ficar quanto? 900 por 2, 450, 72 por 2, 36, dá mais, dá por 2 ainda, ó. Aí você pode aqui por 3, sei lá. Aqui tá parecendo tá mais claro 3, né? Por 3 em cima e por 3 embaixo, ó. 450 por 3 dá 150, 36 por 3 dá 12. Ainda dá por 3, ó. Por 3 em cima e por 3 embaixo. 150 por 2 por 3 dá 50. 12 por 3 dá 4. Aí dá por 2 ainda, ó. Aí você vai fazendo mais fácil, evita a divisão, ó. 50 por 2, 25. 25 por 4 por 2 dá 2. Aí 25 por 2. Aí ficou, agora não dá muito trabalho não, né? 25 dividido por 2, sabe fazer? Não, vem assim, ó. 25 por 2. 1 vezes 2, 2. Baixou 5. 5 por 2 vai dar 2. Pera, deixa eu apagar, fazer essa conta aqui em cima. 25 por 2, ó. 25 dividido por 2. 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. Baixo 5. 5 por 2 dá 2, porque 2 vezes 2 é 4. 5 menos 4 dá 1. 1 dividido por 2. Aí coloca vírgula, coloca o 0 e a vírgula. 1 dividido por 2. Coloca o 0 e fica 10. 10 por 2 dá 5. Dá 22. Opa. Aqui dá 1, né? Vai dar 12,5. 12,5. Terminada essa conta aqui, vamos apagar para a gente ter espaço. O que nós temos? Nós podemos fazer o seguinte, ó. Nós vamos ter 18, reescrevendo aqui, ó, 18 sobre 1,44, nós vimos que deu 12,5. Esse 18 aqui, ó, peraí. 18 vezes 10 ao quadrado, eu subi o expoente. 18 vezes 10 ao quadrado vai ficar 12,5 vezes 10 ao quadrado, que vai ficar 1,2. Ó, eu vou andando para a esquerda, quando ando para a esquerda eu somo 1. 1,25 vezes 10 elevado. Somando 1 vai ficar 3. A resposta é essa aqui, ó. 1,25 vezes 10 à terceira. Tá bom? 1,25 vezes 10 à terceira. Tá aqui é o item A. Efetue as operações indicadas. A 13ª, o item A dela é o seguinte, ó. Você tem uma multiplicação de dois monômios, né? Você tem esse monômio multiplicado por aquele. Pessoal, aconselho você fazer o seguinte, ó, número com número, letra com letra. Aí vai. Número com número seria quem? Menos 4 vezes... Vou melhorar aqui que está muito feia a letra. Menos 4, que multiplica menos 2, que multiplica x ao quadrado. E ali, ó, x eu vou pegar com x, y com y. X ao quadrado vezes x, y à terceira vezes y à terceira. Fazendo a conta, ó, menos com menos vai ficar mais. 4 vezes 2 é 8. X elevado ao quadrado vezes x elevado a 1 dá x à terceira. Y elevado à terceira vezes y elevado à terceira vai somar os expoentes, que vai ficar 6. Aí terminei o produto desse monômio. O próximo monômio, número com número, ou no caso aí fração com fração, né? 3 sobre 2 vezes menos 1 sobre 2 vezes y vezes x. Como eu não tenho nada aqui, não tenho potências de base iguais, eu tenho que multiplicar. É só multiplicar, não dá para fazer nada. Mas aqui eu tenho um produto de frações, ó. 3 vezes menos 1 dá menos 3 sobre 2 vezes 2, 4. E o x vezes y, x vezes y ou y vezes x, tanto faz, ó, que você escolhe. Aqui embaixo nós temos que tomar cuidado com uma coisa. Não tem mais um produto não, tem uma subtração. E fica atento nisso agora, ó. Para você somar ou subtrair frações, os radicais aqui, as raízes têm que ser idênticas, não pode ter nada diferente. Se tiver um 2 aqui e aqui tiver um 3, não dá certo. Se tiver 2 aqui e tiver 4, não dá certo. Tem que ser tudo igual, tanto que está embaixo da raiz como o índice. Para somar ou subtrair frações tem que ser igual tanto o radicando como os índices. Ela tem essa exigência, senão dá certo. Não dá certo. Por exemplo, se tiver assim, ó, raiz quarta de 8 mais
raiz quarta de 3. Como é que faz isso? Não faz porque os radicandos são diferentes, tá bom? Então, tendo essa exigência, para eu efetuar a soma das raízes, eu vou ter que tornar tudo igual. Tá tudo diferente ali, eu tenho 4 e tenho 4 aqui, né? Tá, lá é 2 e 2. Só que presta atenção, esse 4 pode ser escrito como sendo 2 ao quadrado, tá vendo? E aí eu posso simplificar essa fração da seguinte maneira, eu posso dividir por 2 isso aqui e por 2 isso aqui. Tanto o índice como o expoente pode ser dividido por 2. Se você acha estranho pensar desse jeito, faça assim, ó. 4 elevado, 4 raiz quarta de 4. Eu posso escrever como sendo raiz quarta de 2 ao quadrado e a raiz eu transformo numa potência, como sendo uma potência de expoente 2. Uma potência de expoente, que o expoente é a fração 2 sobre 4. Quem está na sombra vem para o Sol e quem está no Sol vem para a sombra, ó, 2 sobre 4. E aqui eu posso simplificar essa fração por 2 em cima e por 2 embaixo, ficando 2 elevado a 1 sobre 2. E aí eu volto para a forma de raiz, ó, raiz quadrada de 2 elevado a 1, que é simplesmente raiz quadrada de 2. E agora eu consigo fazer a conta sem problema, porque eu vou ter tudo igual, ó. Eu tenho 5 raiz quadrada de 2 menos 2 raiz quadrada de 2. 5 coisas menos 2 coisas dá 3 coisas. 5 raiz quadrada de 2 menos 2 raiz quadrada de 2 é 3 raiz quadrada de 2, que a gente geralmente representa assim, ó, raiz quadrada de 2. De 2. Só assim mesmo nesse formato, beleza? Racionalize as frações. Olha o problema que a gente tem aqui. Para racionalizar frações, você vai olhar para o denominador. Você tem uma raiz no denominador e para retirar essa raiz nós temos algumas regras. A primeira que eu quero destacar com vocês é essa aqui, ó. Esses dois casos, né? Quando você tem uma soma ou uma subtração de raízes no denominador. Pessoal, nesse caso você vai ter que procurar o que a gente chama de fator racionalizante. O número que eu multiplicando em cima e embaixo cancela a raiz. Nesses casos, pessoal, é só trocar o sinal do denominador. Você pega o denominador e troca o sinal do meio aqui, ó. Não é de todo o denominador não, só do meio. Raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3, não era assim, né? Você imagina o seguinte, você tem raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3. Então, para você, o que você vai mudar? Se for negativo, você bota positivo. Se for positivo, bota negativo. Isso aqui já é o fator racionalizante. Você pode perguntar, professor, por que isso é o fator racionalizante? Porque tem aquela regrinha assim, ó, A mais B multiplicado por A menos B, não sei se você lembra desse produto notável, é o que? É quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E com base nisso aqui, ó, se eu tenho, por exemplo, raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 multiplicado por raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 3, isso vai dar igual o quê? Isso vai ficar o primeiro termo, é como se fosse o A e o A, o primeiro termo ao quadrado, raiz quadrada de 2 ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado, ó, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Isso aqui vai ficar 2 menos 3, que dá menos 1. Então é com base nisso aqui, ó, que a gente já pode vir direto e fazer a seguinte conta. Ó. O numerador fica 2 vezes raiz quadrada de 2 mais raiz de 3. E embaixo nós já fizemos esse cálculo que vai dar menos 1. 2 dividido por menos 1, pessoal, fica menos 2. Menos 2 vezes raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3. Está aí o cálculo. No próximo caso, o que é que nós temos? Nós temos aqui... Professor, dá para distribuir? Dá, mas não fica melhor do que isso não, tá bom? Se você mexer mais aqui não vai ficar melhor não. Nesse caso aqui, o fator racionalizante quem é? Você vai pegar raiz quadrada de 2 menos 1 e multiplicar em cima e embaixo. Professor, mas tem raiz de 3 em cima. Não importa, o foco é no denominador. Você vai olhar para o denominador para poder racionalizar. Ficando nesse caso aqui, ó, fica raiz de 2 mais raiz de 1 vezes raiz de 2 menos raiz de 1, que é A mais B vezes A menos B, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É raiz quadrada menos 1 ao quadrado. Raiz quadrada elevado ao quadrado dá 2, 1 ao quadrado dá 1, 2 menos 1 dá 1 positivo. Isso aqui, ó, eu posso escrever como sendo. Deixa eu apagar aqui para a gente ganhar espaço agora. Multiplicando, ó, como é que eu vou ter? Se eu multiplicar, vai ficar raiz de 3 em cima, que multiplica
raiz de 2 menos 1. E embaixo eu vou ter raiz de 2 mais 1 vezes raiz de 2 menos 1, a gente viu que dá 1, né? Então tudo isso aqui dividido por 1 é ele mesmo, ó. Vai ficar raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2 menos 1. E aí nós já racionalizamos os dois primeiros casos. No próximo, pessoal, nós temos uma raiz no denominador. O que acontece? Se você tivesse, por exemplo, assim, ó, 3 sobre raiz de 2, era só multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo que dava para racionalizar. Por que dá para racionalizar? Porque você tem aqui, ó, o expoente é 1 e o expoente é 1. Quando você juntar isso aqui numa raiz só, vai ficar raiz quadrada de 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1, que é raiz quadrada de 2 elevado a 2 e cancela a raiz. Para a gente fazer esse cancelamento, a soma aqui, ó, dos expoentes muito bem. Nesse caso aqui, pessoal, a gente vai ter uma raiz quinta de 2 elevado a 3. Observe como é que seria um caso mais simples. Você tem, por exemplo, ou 2 sobre raiz quadrada de 3. Para racionalizar esse caso, pessoal, a gente multiplica por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Não é isso? Por que isso dá certo? Porque lá em cima fica 2 vezes raiz de 3 e embaixo vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3, que é raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, que é 3 elevado a 1, vezes 3 elevado a 1. Vamos só anotar a parte de baixo. Fica raiz quadrada de 3 elevado a 1 mais 1, que é 2, e cancela. E aí você tiraria a raiz do denominador. Só que nesse caso que está sendo apresentado, se eu multiplicar simplesmente por raiz quinta, olha o erro que acontece na hora da racionalização. Você vem e multiplica simplesmente por raiz quinta de 2 elevado à terceira, pela própria raiz, está vendo? Deixa eu colocar um pouco maior aqui. Raiz quinta de 2 à terceira. Multiplica em cima e multiplica embaixo. Tá bom? O que acontece? Não racionaliza, você vai ver que não vai racionalizar. Ó. Vamos pegar só a parte de baixo, vai ficar raiz quinta de 2 à terceira vezes 2 à terceira. Isso aqui vai ficar raiz quinta de 2 à sexta e não dá para cortar, tá vendo? O que eu faço então? Por quem é que eu vou multiplicar? Quem é o fator racionalizante nesse caso? Aqui, pessoal, eu faço o fator racionalizante, vamos começar aqui do lado. Ó. Eu tenho raiz quinta de 2 à terceira vezes quem? Vai ficar raiz quinta de 2 elevado a quanto? Perceba que o expoente tem que dar para cancelar com o índice da raiz. Então, eu não posso multiplicar por raiz quinta de 3 à terceira, ou de 2 à terceira, porque vai ficar 3 mais 3 que dá 6. Então, quem é que tem que somar com 3 para dar 5? 2. O fator racionalizante é 2 elevado a quinta, porque quando eu juntar, ó, vai ficar raiz quinta de 2 à terceira vezes 2 ao quadrado. Falei 2 elevado a 2, perdão. 2 à terceira vezes 2 ao quadrado. Falei para dar quinta, né? Confundi ali. Então, vai ficar raiz quinta de 3 mais 2, 5. Vai ficar 2 elevado a quinta, ó. Que cancela, estão vendo? É por isso que o meu fator racionalizante, pessoal, ele não vai ser 2 elevado, ou raiz quinta de 2 à terceira. Ele vai ser raiz quinta de 2 ao quadrado. Porque se eu fizer 2 ao quadrado, quando eu for somar, vai cancelar o 5. E nota, o que eu multiplico embaixo, eu multiplico em cima. Lá em cima vai ficar raiz quadrada de 3 vezes a raiz quinta de 2 ao quadrado. E embaixo, como os índices são iguais, deixa eu apagar aqui o 5. Como os índices são iguais, eu junto numa raiz só. Vai ficar raiz quinta de 2 à terceira vezes 2 ao quadrado. Continuando, eu vou ter raiz quinta. Lá em cima nem compensa mexer. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quinta de 4. O máximo que dá para colocar um 4 aqui. E o denominador, o que vai acontecer? Eu vou ter, repetindo a base, somando os expoentes, fica 3 mais 2, 5. Fica 2 elevado a 5. Corta 5, 5, vai ficar raiz de 3 vezes raiz quinta de 4
sobre 2. O máximo que dá para fazer isso aí. E observe que a gente racionalizou, né? A gente descartou a raiz. A questão 15. Ela quer que você calcule o valor. Aqui, pessoal, vou calcular separadamente. Deixa eu mudar aqui a cor. Raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 12. Pessoal, raiz quadrada de 12 é 3 vezes 4. Isso aqui é raiz quadrada de 3. O produto pode ser separado em duas raízes, como sendo raiz de 3 vezes raiz de 4. E observa que eu consigo cancelar aqui, ó. Raiz de 3 com raiz de 3 dá para cancelar, ficando 1 sobre a raiz de 4, que é 2. Então, aquele primeiro caso ali, ó, vale 2. Vamos pensar aqui segunda situação. Raiz quinta de 2. Raiz quinta de 2 continua do jeito que está, mas raiz quinta de 64, observe que o 64, se você for fatorando, ele é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 4, 8, 16, 32, 64. Isso aqui é 2 elevado a 6, estão vendo? Ó? Deixa eu fatorar aqui para vocês do lado. Vamos fatorar o 64 para a gente enxergar melhor, para poder cancelar o índice ou ver o que fazer com aquele índice 5. 64 pode ser dividido por 2, que dá 32, por 2, que dá 16, por 2, que dá 8, por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, por 2, que dá 1. Isso aqui é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 2 elevado a 6, 64. Só que presta atenção, se eu trocar o 64 por 2 a 6, não vai ser bizu, porque não vai dar para cancelar. Mas eu posso escrever, ó, 2 elevado a 6 como sendo 2 elevado a quinta vezes 2 elevado a 1. Repetindo a base, somos expoentes, volta a ser o que era antes. Fazendo isso, olha o que vai acontecer. Eu vou ter raiz quinta de 2 sobre a raiz quinta de 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a quinta. Tá certo? Lá em cima fica raiz quinta de 2 sobre, aqui embaixo eu vou separar, ó, raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de 2 elevado a quinta. E aqui, ó, eu consigo cancelar o expoente, ó. Cancelar a raiz, opa. Desculpa, deixa eu voltar aqui e ajeitar isso aqui. 2 elevado a quinta. Eu consigo cortar, cancelar a raiz ou cortar esse expoente com esse. E no outro caso aqui, ó, eu tenho aqui são iguais os valores. Se eu dividir, vai dar 1. Essa conta aqui, ela pode ser refeita e fica com o seguinte formato, ó. Vai ficar 1 sobre... Como eu cancelei o radical com a raiz, fica 1 sobre 2. Ou seja, tudo isso aqui gerou 1 sobre 2. E lá em cima eu vou ter o quê? 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, que é... Repete o denominador e soma os numeradores. 1 mais 1. 2 sobre 2 dá 1. Ou seja, essa soma todinha aqui, ó, vai dar 1, que a resposta é item C. 16. Simplificando. Olha aqui, pessoal, essa questão ela é simples, mas tem uns detalhes bem curiosos, bem perigosos, que são o quê? Você tem essa raiz quadrada de 2 aqui, ó, e lá em cima eu tenho um produto, tá vendo essa multiplicação aqui dentro das raízes, o número multiplicando a raiz? Esse produto pode ser quebrado, ele pode ser separado, então, eu posso escrever assim, ó. Eu posso escrever aquela parte de cima como sendo raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de raiz cúbica de 4. Observa que essa raiz aqui, ela atua tanto no 2 como atua nessa raizinha aqui dentro, ó. E esse negócio aqui, ele serve para pegar todo mundo que está aqui embaixo. Então, ele é raiz do 2 e é raiz do raiz cúbica de 4. Por isso que eu escrevi nesse formato. Ficando aqui, ó, raiz quadrada de raiz cúbica de 4. Sobre, lá embaixo vai ficar raiz quadrada de 2. Aqui já não está junto não, está separado, tá vendo? Ó? Raiz cúbica de 2. O perigo é esse, ó. Aqui está junto, mas aqui embaixo está separado. Nesse caso eu posso cortar isso com isso. E aqui vem uma propriedade que não é tão comum de se ver, mas é muito importante, ó. Eu tenho a raiz quadrada de raiz cúbica de 4. O que eu posso fazer aqui? Eu posso permutar de posição, trocar de posição as raízes, eu não altero o valor, ó. Ficando raiz cúbica de raiz quadrada de 4. Qual é a vantagem disso? Naquele formato eu não conseguia calcular a raiz cúbica de 4, mas se eu mudar de posição, fica raiz quadrada de 4, eu consigo calcular
que é 2. Então vai ficar raiz cúbica de 2. Aqui em cima eu já posso escrever isso, ó. Raiz cúbica de 2. E lá embaixo o que sobrou foi justamente isso, ó. Raiz cúbica de 2, que se eu dividir vai ficar 1, item D. Desenvolva as seguintes identidades. Aqui, pessoal, nós temos produtos notáveis, que é aquela história do quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Esse aqui seria o meu primeiro, esse aqui meu segundo, e aqui eu tenho uma diferença, tá vendo? Cuidado, porque essa diferença ela tem a seguinte característica, ó. O primeiro é positivo e o segundo é negativo. É assim que funciona o produto notável. Você pega aqui esse cara aqui que é positivo, o segundo que é negativo, aí você entende como sendo a diferença, o quadrado da diferença de dois termos. É um termo menos o outro. Porque aqui embaixo eu tenho menos e menos, ó. E é uma outra situação. Vamos desenvolver o produto notável lá em cima. Como é que funciona? Esse aqui é chamado de primeiro, esse aqui é chamado de segundo. Ele é primeiro, mas ele é primeiro com tudo, com expoente, com número, com tudo ali, ó. Esse aqui é chamado de segundo, mas tudo é o segundo. Como é que fica? O quadrado do primeiro, que é 2x ao quadrado elevado ao quadrado, menos 2 vezes... Deixa eu relembrar aqui, alguns podem estar esquecidos, né? Eu tenho assim, ó, a mais b ao quadrado. Como é que funciona? Isso aqui é a ao quadrado mais 2 vezes ab mais b ao quadrado. A menos b ao quadrado é a ao quadrado menos 2 vezes ab mais b ao quadrado. Só muda esse sinalzinho daqui, tá vendo? Então, como a diferença vai ficar o primeiro número ao quadrado menos 2 vezes o primeiro número, 2x ao quadrado, vezes o segundo número, que é 5y, ele não vem com sinal, mais o segundo número ao quadrado, ó, 5y ao quadrado. Desenvolvendo, eu vou ter 2 ao quadrado, 4, x ao quadrado elevado a 2 vai dar x elevado a quarta, menos 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20, vai ficar 20, x ao quadrado y, mais 5y ao quadrado. 5 ao quadrado é 25y ao quadrado. Isso aqui, ó, esse aqui é o desenvolvimento que a gente queria fazer. Vai ficar 4x à quarta menos 20x ao quadrado y mais 25y. Esse caso aqui é extremamente perigoso, porque você vai pensar que é a diferença de dois quadrados, pessoal. E no uso normal da regra, as pessoas costumam confundir. Eu aconselho você fazer o seguinte, ó, nesse caso, você imaginar como sendo assim, ó, menos 1 vezes quem? X mais raiz quadrada de y. Olha o perigo. Tá certo? Agora, perceba o seguinte, se bem que eu aconselho isso, né? Você fazer isso. Vai ficar raiz quadrada de y. Professor, mas se eu não tivesse enxergado isso? Se você não tivesse enxergado isso, você teria que fazer desenvolvimento normal e tomar cuidado em colocar os sinais, ó. Como é que fica isso aqui? Vamos lá, vamos desenvolver. Suponha que isso aqui seja a diferença entre dois quadrados. Você está entendendo que é a diferença. Então fica o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó, menos x. Olha como é que faria errado. Ó. O primeiro vezes o segundo, tá certo? Mais o quadrado do segundo. Isso aqui não vai dar certo, pessoal, porque se você notar, não está no formato do produto notável anterior lá. Para ser o formato tem que ser o primeiro positivo e o segundo negativo, ó. Neste caso, que não vai aparecer com muita frequência não, é só eu coloquei para destacar isso aí, no simulado, isso aqui para destacar a importância. Esse menos aqui fica assim, ó. Ele pode ser entendido como sendo menos 1, esse produto notável pode ser menos 1, que multiplica x mais raiz quadrada de y. Perceba que se eu distribuir para o primeiro e para o segundo, volta a ser o que era antes. E tudo isso aqui, ó, vai ficar elevado ao quadrado. Nota que se eu tenho um produto elevado ao quadrado, o primeiro termo fica elevado ao quadrado, menos 1 ao quadrado dá 1. Deixa eu colocar aqui devagarzinho. Aqui. Menos 1 ao quadrado que dá 1. E vai ficar x mais a raiz quadrada de y elevado ao quadrado, estão vendo? Menos 1 ao quadrado dá 1. Agora, como é que fica esse x mais raiz de y ao quadrado? Aqui é uma soma de dois quadrados, que fica quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ou seja, raiz de y ao quadrado. Eu posso cortar isso aqui. Raiz quadrada elevado ao quadrado cancela. E a minha resposta vai ficar
Isso aqui é igual a x ao quadrado mais 2x raiz de y mais y. Tá aí, ó. O desenvolvimento é esse. O perigo é esse detalhezinho aqui, ó, de menos e menos. Não encaixa na diferença dos quadrados. Na realidade, isso aqui é menos 1 vezes a raiz quadrada de x mais y. Tá bom? Muito perigoso esse caso. Mas ele é menos frequente, tá bom? O que você precisa saber é desenvolver de fato os produtos notáveis gerais. Questão 18. Essa questão o aluno pode querer fazer a conta. 1, 2, 3, 4, 5 ao quadrado, faz o outro ao quadrado e subtrai. Mas não vale a pena. Essa situação aqui é para destacar a diferença entre dois quadrados, que tem assim, ó, A2 menos B2. Isso aqui é o quê? É A menos B vezes A mais B. É isso que eu preciso que você soubesse. Então, se isso é verdade, né, ou melhor, sabendo daquilo ali, eu tenho outras palavras, A2 menos B2, que pode ser escrito como sendo A mais B, que é 1, 2, 3, 4, 5, mais o B, que é 1, 2, 3, 4, 4, multiplicado por A menos B. 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, 2, 3, 4, 4. Não é isso? Aqui, ó, como os números, a diferença entre um e o outro é só uma unidade, 1, 2, 3, é 12.345 menos 2.344, essa diferença dá 1. Já essa soma, quando você somar, vai somar, ó, 4 com 5, 5 com 4, 4 com 4, 3 com 3, 2 com 2, 1 com 1. Vai ficar, ó, 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, 3 mais 3, 6, 4 mais 4, 8, 5 mais 4, 9. Tudo isso aqui vezes 1, porque é aquele valor lá que vai dar o próprio 24.689, 24.689, que é o item A. Essa questão, esse produto notável, é muito útil, pessoal, tanto na matemática básica como no cálculo, estudo de cálculo lá para frente. Vai ver que ele aparece com muita frequência, esse formato, que é um valor mais a soma do seu inverso, x mais 1 sobre x. Ele te diz que x mais 1 sobre x é 2, ele quer que você calcule x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Para se sair dessa questão, talvez não seja tão comum para vocês fazer o seguinte procedimento, que é elevar os dois lados da equação por o mesmo número. Eu escolho aqui, por exemplo, eu quero que fique x ao quadrado, então eu vou elevar o lado esquerdo e o lado direito da equação por 2, a 2, né? Ficando, ó, x mais 1 sobre x ao quadrado. Isso aqui é o quadrado do primeiro, porque é uma soma de dois quadrados. É o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é 1 sobre x ao quadrado. E 2 ao quadrado, que dá 4. Observa que o grande detalhe de elevar os dois lados ao quadrado é porque vai cortar esse x com esse x, tá vendo? E vai ficar x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, ó, 1 ao quadrado é 1, x ao quadrado é x ao quadrado. E esse 2 eu posso mandar para o outro lado subtraindo, ó, ficando 4 menos 2. Ao final nós temos que x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado vai dar 2. Beleza? Ó, bem simplesinho, mas ruimzinho de ver. Nem todo mundo teria ideia de elevar o quadrado dos dois lados, né? Então o que ele pede, a resposta que ele pede é 2. A última questão ela envolve um produto notável que talvez vocês não estejam tão acostumados a utilizar. Ela tem, tudo bem que aqui em cima tem a diferença de dois quadrados, mas ela está no formato diferente. E embaixo vai ter a diferença de dois cubos, tá certo? Então vamos por partes. Vamos analisar isso aqui, ó. X à quarta menos y à quarta. Como é que eu faço isso? Isso aqui, pessoal, tem que ser entendido, para ser resolvido, tem que ser entendido assim, como sendo x ao quadrado elevado ao quadrado menos y ao quadrado elevado ao quadrado. E aqui virou, ó, a menos b vezes a mais b, tá vendo? Fica então como se fosse, ó, x ao quadrado, o a mais b vezes a menos b. Isso aqui é a diferença dos quadrados, então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado vezes x ao quadrado menos y ao quadrado. É como se fosse assim, ó, a2 menos b2. Isso aqui é a mais b vezes a menos b. Só que o a aqui, ó, é o meu x ao quadrado, ó, e o meu b é o y ao quadrado. Tá vendo? Não é tão fácil de visualizar, eu concordo. Não é uma coisa de fácil visualização, não. E de novo surgiu o mesmo problema. Ó. Se eu continuar, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado, que multiplica, ó, x2 menos y2. Isso aí pode ser aberto de novo no produto notável, ó, x mais y vezes x menos y.
Esse produto notável é um dos mais importantes que tem, pessoal. Você vai ver com muita frequência. Então, aquele numerador, x à quarta menos y à quarta, ele vai se transformar em x ao quadrado mais y ao quadrado vezes x ao quadrado menos y ao quadrado. Opa, a gente já calculou isso, né? Ó, x ao quadrado menos y ao quadrado, que vai ficar x mais y vezes x menos y. Aquele numerador vira isso. Não é tão fácil de visualizar, tanto é que essa é a última questão, porque ela tem uma dificuldade adicional. O denominador ainda vai dar um pouco mais de trabalho, porque a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. O primeiro passo é enxergar, você vai juntar isso aqui, ó, esse x à terceira menos y à terceira. X à terceira menos y à terceira. Isso aqui é um produto notável, certo? Cai num produto que é o seguinte: a terceira menos b à terceira, ou x à terceira menos y à terceira, é x menos y vezes x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. E aí tem outro detalhe: depois que eu juntar aqueles dois aqui, ó, vai sobrar esses dois para eu juntar, que vai ficar menos x ao quadrado y mais xy ao quadrado. O que acontece? Aqui eu tenho que colocar o termo em evidência. Eu tenho tanto o x como tenho o y, nos dois casos, tá vendo? Ó? Se eu tirar desses termos, ou melhor, dessa parcela, essa primeira parcela, colocar o x e y em evidência, vai ficar xy que multiplica x, tá vendo? Porque x vezes x, ó, volta a ser x ao quadrado, com o menos na frente, claro. Então ficaria assim, ó. Isso aqui pode ser escrito como sendo menos xy vezes x, porque se eu multiplicar x vezes x, volta a ser o que era antes. E aquele segundo lá, ó, se eu tirar o x e tirar o y, sobra um y lá no final. Então fica xy vezes y. Fatorando, colocando o termo em evidência, vai ficar xy. Se eu tirar o xy daqui, vai ficar quem? Vai ficar menos x. Se eu tirar o xy de lá, vai ficar mais y. E está aparentemente tudo correto, pessoal. Mas como eu sei que eu vou precisar eu vou ter um fator comum chamado x menos y, eu vou alterar isso aqui. Eu vou multiplicar por menos 1. Tá certo? Eu posso dizer o seguinte, ó. Observe o que acontece. Aqui eu tenho x menos y. E aqui embaixo eu tenho menos x mais y. Mesmo que eu mude a posição, vai ficar y menos x. Tá vendo? Não dá certo. Para eu mudar isso aqui e tornar esse termo aqui igual àquele, o x menos y, o x menos y e menos x mais y, tornar igual, sem alterar, eu tenho que multiplicar e dividir pelo mesmo valor, não é isso? Eu vou multiplicar por menos 1, multiplicar por menos 1 e dividir por menos 1. E como é que funciona? Ó? Se eu multiplicar por menos 1, eu tenho um produto de fatores aqui, eu vou multiplicar apenas o primeiro, ó. Tá vendo? Observa que eu tenho x vezes y vezes menos x mais y. Quando eu multiplico, a propriedade distributiva aqui atinge só esse primeiro fator. E já aquele lá, eu vou colocar embaixo, vai ficar assim, ó, menos 1 vezes x vezes y. Professor, não é menos 1 vezes x, menos 1 vezes y, menos 1 vezes o parênteses? Não, pessoal. Lembra que a propriedade distributiva aqui, ó, se eu tenho várias coisas multiplicando, esse cara aqui, ó, esse menos 1 só vai multiplicar o que está dentro do parênteses. Ficando, ó, menos 1 vezes menos x mais x positivo, menos 1 vezes mais y, menos y. E esse negócio aqui, essa divisão, um número dividido por... Se o de cima é positivo e a de baixo é negativo, quando eu dividir vai ficar menos, ó, menos xy vezes x menos y. Eu sei que isso aqui não é fácil de visualizar, vou gravar um vídeo destacando esse detalhezinho aqui. O fato é que essa parcela central, ela virou quem? Menos xy vezes x menos y, tá certo? Depois de fazer tudo isso, a gente agora vai arrumar aquele denominador para poder continuar as contas, ó. Aquele denominador quem é? Ele é x à terceira menos y à terceira, que nós vimos que vira isso aqui. Então aquele denominador é x menos y, que multiplica x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado, somado, né? Somado com isso aqui, ó, com esse negócio aqui. Somado, na realidade, subtraído, né? Porque mais com menos vai dar menos, menos xy vezes x menos y.
Observa, pessoal, que eu estou calculando só o denominador, estou mexendo só no denominador para substituir no final. E eu tenho um fator comum aqui, ó, uma coisa que se repete nos dois, tá certo? Ó, x menos y se repete tanto no primeiro como no segundo. Esse x menos y pode ser colocado em evidência. Se eu colocar em evidência, tirando desse aqui, ó, o x menos y, o que é que sobra lá no outro? Vai sobrar x2. Deixa eu colocar embaixo porque não está cabendo aqui em cima não, o espaço está sendo pequeno. Isso aqui é igual. Se eu colocar x menos y em evidência, aqui nessa primeira parcela vai sobrar x ao quadrado mais xy mais y. Nessa segunda parcela vai sobrar menos xy, tá vendo? Porque quando eu tirar isso aqui fica só o xy. Continuando, eu vou ter x menos y vezes, olha aqui, ó, menos xy, opa, tá aqui ao quadrado, mais xy menos xy. Vão se cancelar esses termos e eu vou ter simplesmente x2 mais y2. Todo esse denominador aqui, ó, virou x menos y vezes x2 mais y2. Vou agora voltar apagando tudo aqui e fazer as devidas substituições para terminar essa questão que não acaba nunca, né? Olha comigo, o que é que nós vamos ter? O numerador ficou... O numerador fica x2 mais y2 vezes x menos y, o numerador, e o denominador ficou, opa, deixa eu ver se está correto, ah não, está faltando um termo lá em cima, tem x mais y e x menos y. O denominador ficou x menos y vezes x2 mais y2. Dá para cancelar alguns termos aqui? Dá, né? Ó, dá esse x2 com y2, x2 y2 vai embora, x menos y vai embora, ficando simplesmente x mais y. Isso quer dizer que a soma, né? Ou melhor, aquela fração ali, ela se reduz simplesmente à soma entre x e y. Para resolver o problema é só fazer a soma, x mais y. Professor, eu substituí os valores. Se você substituiu, com certeza você não conseguiu fazer, ou então você perdeu muito tempo, né? X mais y, que é 111 mais 112. Isso aqui vai dar 223. 223. Item B. Um abraço, pessoal. Essa questão ela não é tão fácil, você vê que ela é dificilzinha, tem pelo menos 3 detalhes ruins de visualizar. Por isso que ela ficou para o final, né? São as questões mais trabalhosas. E eu quero que vocês assistam o vídeo, observem, postem perguntas, questionem alguma parte que você não entendeu. É só piorar esse espirra aí se você não tratar. Meu filho, não tem como segurar um espirro. Tem como você lavar o nariz, não? Ficar lavando o nariz pra melhorar. Som. Vou gravar agora. Só eu. Fecha não, que a gente vai ficar lá embaixo só o dia. Vou gravar isso aqui. Eu vou sair, eu vou tomar banho, pera. Questão 3, ela fala o seguinte: calcule o módulo da força elétrica entre duas cargas, Q1 2 vezes 10 menos 6 e Q2 4 vezes 10 menos 6 coulomb, né? Que estão a uma distância de 0,2 centímetros. Para começar, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, ó. Esse 0,2... Questão 3, calcule o valor da força calcule o módulo da força elétrica entre duas cargas Q1 e Q2 que estão a uma distância de 0,2 centímetros. A questão me dá a fórmula para calcular aqui a força elétrica e me diz o K, que é 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado. O detalhe, pessoal, é que essa força elétrica ela tem a unidade newtons metro quadrados coulomb quadrado. Então, o meu problema inicial é perceber que essa distância aqui, ó, está em centímetros. Se eu for calcular, eu tenho que passar essa distância de centímetros para metros, e o que não é difícil, ó. Observa comigo, 0,2 centímetros
é igual a 0,2. O centímetro é 10 a menos 2 metros. Então, fica 0,2 vezes 10 a menos 2 metros. Esse 0,2, se eu quiser escrever esse número em notação científica, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que pegar o 0,2 e transformar em 2, da seguinte maneira. Se eu trouxer a vírgula para a direita, eu subtraio uma unidade do expoente, ficando 2 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Como a unidade agora está em metro, ficou beleza, ó. Eu posso substituir na fórmula sem problema. E a força elétrica é igual ao K, que é 9 vezes 10 a nona, vezes Q1, a carga 1, que é 2 vezes 10 a menos 6, vezes a carga 2, que é 4 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso aqui dividido pela distância elevada ao quadrado, ó. E a distância D é 2 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Fazendo a continha, eu vou arrumar, né, para fazer a conta. Vou separar os números das potências aí. Número e potência também é número aqui, mas só para ficar mais fácil de falar, né? Então eu coloco aqui, ó, o 9, coloco o 2, coloco o 4, aí coloco a primeira potência, ó. O 10 elevado a nona, coloco o 10 elevado a menos 6 e o outro 10 elevado a menos 6. Tudo isso aqui vai ficar dividido por 2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, é o 2 ao quadrado que dá 4, vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado, que é 10 elevado a multiplica, ó, 10 elevado a menos 6. Olha aí, quando eu faço esse cálculo, eu consigo já, ó, cortar 10 a menos 6 com 10 a menos 6 e o 4 com o 4 aqui de baixo, eu consigo cortar também, ó. De forma que no final vai ficar 2 vezes 9, 18, a força elétrica vai ser 18, vezes 10 elevado a 9 menos 6, ó. Esse produto aqui, 10 a menos 9 vezes 10 a menos 6, eu repito a base e somo os expoentes, sei lá, subtraio, vai ficar 9 menos 6, que vai ficar 10 a terceira. Então é 18 vezes 10 a terceira Newton. 10 a terceira, não é isso? A força elétrica. E a unidade é o Newton, e eu posso concluir que a força elétrica é 18 vezes 10 elevado a terceira newtons. Ok? Uma aplicaçãozinha mais, uma aplicação de potência. É só piorar esse espirro aí, se você não tratar, viu? Meu filho, não tem como segurar um espirro. Tem como você lavar o nariz, não? Ficar lavando o nariz pra melhorar. Som! Gravar agora. Só eu. Fecha não, que a Aline vai ficar lá embaixo sozinha. Vou gravar isso aqui. Eu vou sair, eu vou tomar banho, pera. Vou pegar essa minha lá. Questão 3. Ela fala o seguinte: calcule o módulo da força elétrica entre duas cargas, Q1 2 vezes 10 a menos 6 e Q2 4 vezes 10 a menos 6 coulomb, né? Que estão a uma distância de 0,2 centímetros. Para começar, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, ó. Esse 0,2... Questão 3. Calcule o valor da força calcule o módulo da força elétrica entre duas cargas Q1 e Q2 que estão a uma distância de 0,2 centímetros. A questão me dá a fórmula para calcular aqui a força elétrica e me diz o K, que é 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado. O detalhe, pessoal, é que essa força elétrica ela tem a unidade newtons metro quadrados coulomb quadrado. Então, o meu problema inicial é perceber que essa distância aqui, ó, está em centímetros. Se eu for calcular, eu tenho que passar essa distância de centímetros para metros, e o que não é difícil, ó. Observa comigo. 0,2 centímetros é igual a 0,2. O centímetro é 10 a menos 2 metros. Então fica 0,2 vezes 10 a menos 2 metros. Esse 0,2, se eu quiser escrever esse número em notação científica, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que pegar o 0,2 e transformar em 2, da seguinte maneira. Se eu trouxer a vírgula para a direita, eu subtraio uma unidade do expoente, ficando 2 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Como a unidade agora está em metro, ficou beleza, ó. Eu posso substituir na fórmula sem problema.
E a força elétrica é igual ao K, que é 9 vezes 10 a nona, vezes Q1, a carga 1, que é 2 vezes 10 a menos 6, vezes a carga 2, que é 4 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso aqui dividido pela distância elevado ao quadrado. Ó. E a distância D é 2 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Fazendo a continha, eu vou arrumar, né, para fazer a conta. Vou separar os números das potências aí. Número e potência também é número aqui, mas só para ficar mais fácil de falar, né? Então eu coloco aqui, ó, o 9, coloco o 2, coloco o 4, aí coloco a primeira potência, ó. O 10 elevado a nona, coloco o 10 elevado a menos 6 e o outro 10 elevado a menos 6. Tudo isso aqui vai ficar dividido por 2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, é o 2 ao quadrado que dá 4, vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado, que é 10 elevado a multiplica, ó, 10 elevado a menos 6. Olha aí, quando eu faço esse cálculo, eu consigo já, ó, cortar 10 a menos 6, que me dá 10 a menos 6, e o 4 com o 4 aqui de baixo, eu consigo cortar também, ó, de forma que no final vai ficar 2 vezes 9, 18, a força elétrica vai ser 18, vezes 10 elevado a 9 menos 6. Ó. Esse produto aqui, 10 a menos 9 vezes 10 a menos 6, eu repito a base e somo os expoentes, sei lá, subtraio, vai ficar 9 menos 6, que vai ficar 10 a terceira. Então é 18 vezes 10 a terceira, Newton. 10 a terceira, não é isso? A força elétrica. E a unidade é o Newton, e eu posso concluir que a força elétrica é 18 vezes 10 elevado a terceira newtons. Ok? Uma aplicaçãozinha mais, uma aplicação de potência. É só piorar esse espirro aí se você não tratar. Viu? Meu filho, não tem como segurar um espirro. Tem como você lavar o nariz, não? Ficar lavando o nariz pra melhorar? Som! Gravar agora. Só eu. Fecha não, que a Aline vai ficar lá embaixo sozinha. Vou gravar isso aqui. Eu vou sair, eu vou tomar banho, cara. Vou pegar essa mental. Questão 3. Ela fala o seguinte: calcule o módulo da força elétrica entre duas cargas, Q1 2 vezes 10 a menos 6 e Q2 4 vezes 10 a menos 6 coulomb, né? Que estão a uma distância de 0,2 centímetros. Para começar, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, ó. Esse 0,2... Questão 3. Calcule o valor da força calcule o módulo da força elétrica entre duas cargas Q1 e Q2 que estão a uma distância de 0,2 centímetros. A questão me dá a fórmula para calcular aqui a força elétrica e me diz o K, que é 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado. O detalhe, pessoal, é que essa força elétrica ela tem a unidade newtons metro quadrados coulomb quadrado. Então, o meu problema inicial é perceber que essa distância aqui, ó, está em centímetros. Se eu for calcular, eu tenho que passar essa distância de centímetros para metros, e o que não é difícil. Ó. Observa comigo, 0,2 centímetros é igual a 0,2, o centímetro é 10 a menos 2 metros, então fica 0,2 vezes 10 a menos 2 metros. Esse 0,2, se eu quiser escrever esse número em notação científica, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que pegar o 0,2 e transformar em 2, assim de maneira. Se eu trouxer a vírgula para a direita, eu subtraio uma unidade do expoente, ficando 2 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Como a unidade agora está em metro, ficou beleza. Ó. Eu posso substituir na fórmula sem problema. E a força elétrica é igual ao K, que é 9 vezes 10 a nona, vezes Q1, a carga 1, que é 2 vezes 10 a menos 6, vezes a carga 2, que é 4 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso aqui dividido pela distância elevado ao quadrado. Ó. E a distância D é 2 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Fazendo a continha, eu vou arrumar, né, para fazer a conta. Vou separar os números das potências aí. Número e potência também é número aqui, mas só para ficar mais fácil de falar, né? Então eu coloco aqui, ó, o 9,
coloco o 2, coloco o 4, aí coloco a primeira potência, ó. O 10 elevado a nona, coloco o 10 elevado a menos 6 e o outro 10 elevado a menos 6. Tudo isso aqui vai ficar dividido por 2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, é o 2 ao quadrado que dá 4, vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado, que é 10 elevado a multiplica, ó, 10 elevado a menos 6. Olha aí, quando eu faço esse cálculo, eu consigo já, ó, cortar 10 a menos 6 com 10 a menos 6 e o 4 com o 4 aqui de baixo, eu consigo cortar também, ó, de forma que no final vai ficar 2 vezes 9, 18, a força elétrica vai ser 18 vezes 10 elevado a 9 menos 6, ó. Esse produto aqui, 10 a menos 9 vezes 10 a menos 6, eu repito a base e somo os expoentes, sei lá, subtraio, vai ficar 9 menos 6, que vai ficar 10 a terceira. Então é 18 vezes 10 a terceira Newton. 10 a terceira, não é isso? A força elétrica. E a unidade é o Newton, eu posso concluir que a força elétrica é 18 vezes 10 elevado a terceira newtons. Ok? Uma aplicaçãozinha mais, uma aplicação de potência.